Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos. Porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oiê! Oi! Estou muito animada de começar esse primeiro episódio do Artísticas e Cansadas. Eu sou a Kamata, eu sou designer, ilustradora e artista visual. Eu sou a Jade, eu sou designer e ilustradora. Eu sou a Fê, eu sou ilustradora, design e faço arte em parede. Amo. Também. Saudades, inclusive, de fazer uma paredinha. E como esse é o primeiro episódio, a gente achou que seria legal falar sobre inícios, né? Como foi o início de cada uma, como é o início. O que vocês têm pra dizer disso, gente? Porque, nossa, é sempre um caos, né? É, exatamente. É bem caótico e às vezes até um pouco meio que decepcionante, né? Sim. Que a gente entra numa coisa de tipo, vai ser incrível desde o início, nem pensa que vai ter perrengue, que vai ter dificuldade e várias outras coisas que a gente nem imagina. E que a gente vai aprender muito durante todo o processo, né? Sim, é tipo, sair da faculdade, nossa, vou super arrumar um emprego, que alegria. Mal sabe o que espera, né? Os perrengues. Da faculdade ainda, né? Que a gente aprende bastante sobre o mercado de trabalho. Super, nossa, aprendi tanta coisa. Da minha experiência, desde que eu comecei, eu sempre vi que se eu não trabalhasse, enquanto eu estudava na faculdade, eu ia estar muito mais lascada na vida, sabe? Eu tinha que pegar muitas coisas no ar. Eu não poderia deixar de trabalhar em momento algum, porque não sentia que eu ia ter uma experiência para conseguir aplicar em projetos futuros, sabe? Eu sinto muito que fica muito naquela utopia, né? Tipo, assim, eu sou formada em moda, né? Não fiz design gráfico, etc. E eu já trabalhava na época na área de moda, então eu também sentia isso. Às vezes eu ensinava os coleguinhas algumas coisas porque eu já tinha uma vivência. Gente, eu preciso muito compartilhar essa curiosidade porque eu acho que é importante. A Jade é formada em nutrição. Nutrição e dietética, tá bom? Dietética, sim. Pois é, e a Fê é formada em economia. Sim. Eu não cheguei a trabalhar na faculdade, né? Mas talvez se eu tivesse feito design, eu acho que ia ser meio essencial, assim mesmo, também tá trabalhando pra colocar em prática logo ali o que você já tá aprendendo, né? O meu curso, querendo ou não, ele foi muito teórico. E eu fiz faculdade no interior, então acho que mesmo que as oportunidades de estágio, essas coisas que teriam lá, também não é específico pro que se prende no curso em si de economia, sabe? Porque é muito teoria. E faculdade pública, pelo menos a Unesp, ela foi muito academicista, né? Acho que se você começa a trabalhar um pouco mais cedo, faz muita diferença para sua experiência no mercado de trabalho. E eu acho também que esses dias eu até estava conversando com uns amigos que na faculdade você não aprende empreendedorismo, né? Você não aprende a empreender. Então é uma coisa que você tem que aprender todos os dias alguma coisa nova. É uma batalha, assim, que você fala, caraca, gente, quando você acha que você tá sabendo, fala, não, agora eu tô... Não, sei lá, abrir MEI, por exemplo. Nossa. Tinha que ser ensinado no colegial já, sabe? Como emitir uma nota fiscal. Por favor, ia ser tão bom. Olha, assim, eu tive aula de empreendedorismo, tinha uma matéria que chamava empreendedorismo. Mas, gente, juro, a gente aprendeu a fazer aviãozinho de papel e ver qual aviãozinho voava mais longe. Já começou tudo errado, né? Mas enfim. Então, sabe? Onde que a gente ia aplicar isso na vida? Exato, não. Muito difícil. É bem difícil. E tipo, até esses dias, né? É que a gente acaba se mandando muita mensagem, né? Pra essa ajuda. Gente, mas como é que tira uma nota pra daqui 30 dias? Como é que é isso? Nossa, sim. Meu, e é tão difícil de procurar essas coisas, porque dá um certo medo, né? É uma coisa muito séria. Sim. É uma coisa que não é da nossa área, que a gente tem que aprender, né? Como empreendedora. A parte burocrática. Né? E aí é meio que desesperador quando você se vê nesse local, assim, de tipo, o que eu tenho que fazer? Como é que faz isso? Porque o cliente, ele imagina que você sabe, né? Sim. Não, aí você tem que manter lá a postura, né? Você claro. sabe. Claro, 30 dias. Eu acho que qualquer
pessoa que é empreendedora, assim, seja da área que for, o começo já é muito... Você tá perdido, você vai aprendendo tudo na raça ali. Mas ainda eu acho que a parte pra arte é muito complicado, porque a gente acha real que a gente não vai ter que fazer metade dessas coisas. Que é simplesmente só você tá fazendo a arte ali e vendendo. E que os clientes vão cair do céu. Ai, meu sonho. Será que esse dia chega? E que é só isso que precisa fazer. Eu queria, assim, sabe? Tipo, sacudir ali, cair 3, 4 clientes pra, sabe, não precisar postar vídeo. E aí faz isso e faz aquilo pra conseguir arranjar cliente. Porque é uma canseira. Eu até gosto da parte de produção de conteúdo, assim, atrelado. Só que é isso, é muito cansativo. E às vezes... Assim, é legal. É legal quando legal. você não tem muita coisa pra fazer. Exato. Quando você já tá com uma semana um pouquinho mais apertada, já simplesmente não dá. Quando é você que tem que captar, você que tem que editar, legendar, ter a ideia, a empresa, é muito difícil. É muito, muito pesado. Mas aí, o que vocês sentem, por exemplo, do início, assim, de vocês? Porque vocês trabalharam já, tipo, em agência, como design, assim. E aí, qual foi a expectativa de vocês quando deu o ponto de falar assim, não, agora eu vou ser freelancer? Como que foi esse começo pra vocês, assim? Sim. Eu não comecei 100%, tipo, vou ser somente freela. Eu tinha essa vontade de trabalhar como freela, porque nas empresas eu não me via num lugar criativo bacana. Eu não achava que as coisas que eu criava para as marcas que eu trabalhava faziam muito sentido para mim. Eu tinha interesse em causas sociais e algumas outras coisas que eu não conseguia ter acesso. Então, fui não ia alcançar, né, seu potencial criativo. Eu fui meio que atrás de pessoas, fui atrás mesmo, juro pra vocês. Eu mandava mensagem falando, oi, eu sou tal, faço tal coisa, esse aqui são os trabalhos que eu já fiz e eu queria muito trabalhar com vocês. E aí, foi passando o tempo, eu consegui, tipo, ter algumas pessoas que sempre pediram pra fazer trabalho comigo. E aí, eu comecei a ser freela assim. Só que era um caos. Mas era assim, era empresa... era empresa, agência ou era pessoa física, assim? Como você fez essa diferenciação? Tipo, pra quem que vou oferecer meu trabalho? Não, era sempre empresa. Eu sempre procurei empresas que fossem um pouquinho mais, às vezes... Empresas que se importam mais com causas sociais, questões que você se com as mulheres também. Né? Mais, assim. Legal. Que eu enxergava um propósito mesmo, sabe? E eu acho que isso de bater na porta, muita gente tem vergonha, né? Se sente insegura e tal. Tem que ser assim, né? Não, é difícil, mas... Não dá. Você tem que aprender a se vender tanto formalmente como pessoalmente, assim. Tipo, se expor mesmo, se vender, ser cara de pau. É porque você é seu produto, de certa forma, né? Então... Você precisa ali dar sua carteirada. Eu faço bastante isso quando eu conheço alguém novo. Ai, segue no Instagram lá, olha meu trabalho, não sei o que. Você precisa de alguma coisa? Tô aí, não sei o que. Já funcionou, óbvio, assim. Né? Eu tenho aprendido. Isso era um negócio que era uma dificuldade muito grande pra mim, mas eu tenho cada dia mais feito isso, porque é isso, não tem muito pra onde correr. Não. É a cara de pau, ela precisa surgir em algum momento, porque... É muito, muito boa, ela é muito útil. Tem que pôr a carinha no sol, porque é muito clichê isso, mas quem não é visto não é lembrado, né? Mas é total. Então faz parte desse processo. Vocês acham que, tipo, a Fê, eu sei que ela vem da construção dela do Instagram, então, onde ela, enfim, prospecta e acaba conseguindo mais clientes, acho que acredito que venha do Instagram, né? Pelo que a gente já comentou, assim. Mas eu quero... Mas então, uma coisa que foi uma dificuldade pra mim no começo, eu acho que foi meio que isso. Porque, só pra contextualizar as pessoas, eu sou formada em economia. E aí eu comecei, em 2020, a trabalhar com arte. E foi tudo muito natural, acontecendo assim, beleza. Só que eu não tinha essa diferenciação, eu não tinha o entendimento do mercado que vocês, por já terem trabalhado em agência, tinham. Então, eu ficava meio perdida, assim, do direcionamento que eu queria e entender o que eu queria fazer com a ilustração. Então, eu acho que até o ano passado, assim, eu nunca tinha prospectado. Todos os clientes que eu tinha tido vieram pra mim exclusivamente pelo Instagram. Então, assim, claro que tinha mês que vinha muito mais, mês que vinha muito menos, mas era isso, eu nunca nem tinha me dado o trabalho de parar
e ir atrás de clientes, porque eu nem Oh, sabia que maravilha! que era assim que funcionava, entendeu? Mas é aquilo, numa dessas você, sei lá, você tem trabalho todos os dias do mês, mas é um monte de trabalho que paga pouco. Sim, Então, às vezes, se eu já tivesse o foco de direcionamento, não, vou prospectar com empresas. Mas é que é isso, eu não sabia, começo, né, de carreira. E você vai aprendendo e faz parte. Mas eu acho que é muito importante, como a Jade falou, tipo, já ter essa diferenciação e o caminho, né, do mercado que você quer e prospectar. eu acho que sim também, mas eu acho que a gente também não precisa se apegar necessariamente isso no começo. Porque no começo a gente tá muito numa construção, né? Por exemplo, da minha vivência, eu trabalhei 11 anos com moda. A arte sempre esteve presente de alguma forma comigo, mas eu trabalhava com outras coisas, etc. E aí, depois que eu saí da moda, que eu fui começar a entender, falei, tá, mas aqui o que que eu quero fazer, né? O que que eu acho que é legal? Então, às vezes, você tá perdido nesse sentido, e é super normal, gente, tá? Eu tava completamente perdida. Eu fui aprendendo as coisas assim, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, legal. Até hoje, cada vez você vai descobrindo uma coisa nova aí que dá pra você fazer. Exatamente. E eu meio que fui me descobrindo depois que eu fui fazendo cursos. Então, eu passei um ano, Sesc, amo você, fazendo vários cursos no Sesc. E aí eu fui entendendo algumas coisas, falar, eu gosto disso, eu acho que isso aqui é um caminho. Porque você precisa dar uma moldada também. Na hora de você prospectar, não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, porque não vai funcionar, né? Você precisa. Mas no começo, às vezes acontece. Então, muita gente acaba começando com commission, que eu acho que é a porta de entrada da maioria dos artistas, né? Ainda mais se for ser com desenho mesmo, né? Ilustração mesmo. Porque é isso também. Tem muita gente que quer trabalhar com ilustração, mas não necessariamente que é o mercado publicitário, que é mais a nossa praia. Às vezes quer ir para um character design. E aí, às vezes, a commission é mais o caminho mesmo para estar começando ali, né? Sim, eu acho que e também é muito comum, tem muita gente procurando retrato ilustrado, sabe? Eu vejo que tem vários momentos específicos que as pessoas passam na vida e elas querem registrar, ou é um retrato de casal que tem a rodo, tipo, perto do Dia dos Namorados. Acho que começar com essas pequenas encomendas assim, pode não render uma puta grana, mas assim, eu acho que para você começar a entender como cuidar dos seus clientes, né? Sim, já aquele faz um contato, né? atendimento. Uhum. Porque você vai aprendendo. Sim, até para você aprendendo a precificar também, né? Exato. Porque no começo a gente tem muito isso também, de achar que a nossa arte não vale o suficiente. Por insegurança, né? E também, e não sabe muito como ir calculando ali. Eu acho que a commission é um bom meio até de você ir medindo até a sua evolução do que você tá indo no começo e vai indo e vendo isso pelo seu preço também. Eu acho que também acaba agregando experiências de te formando como um profissional. Então, atendimento ao cliente, essa parte financeira, são muitas coisas novas que você precisa aprender a lidar, porque estamos falando de você como artista, mas você também como administrativo, você como financeiro, você como marketing. Não, eu acho que o entendimento ao cliente ali é o principal, porque, nossa, com commission... como tem gente chata. Pois é. Isso é difícil pra caramba. caramba. Nossa, é complicado, é difícil commission, mas assim, commission é uma boa escola pra você aprender a lidar com seu cliente. Mas assim, eu ainda não descarto o quão é bom você trabalhar em empresa, sabe? Por mais que é muito mais agradável, tipo, você trabalha pra você, né? Quando você é freela 100%, e aí você tem todo o controle da situação. Trabalhar em uma empresa, eu acho que te traz várias habilidades. Eu queria muito. Eu queria muito, porque eu sou da experiência mesmo, em entendeu? Você, assim. Uhum. Não, mas era algo que eu queria. Só que aí hoje em dia fica meio complicado, porque, querendo ou não, já tenho uma certa experiência, mas não o suficiente às vezes pra entrar na empresa. Mas com a experiência que eu já tenho também não dá pra trabalhar tantas horas pelo que se paga. Aí fica meio num limbo, né? É complicado. Mas eu acho que muito da minha experiência e do meu, da minha carreira de trabalhar, eu trabalhei 11 anos no mesmo lugar, enfim, com diversas funções.
e que, de certa forma, não tem muito a ver com a arte em si, mas ali eu pude ter contato com diversos setores, então financeiro, administrativo, marketing, que isso acabou agregando para mim hoje como eu empresa, né? Sim, com certeza. Então, eu acho bem, bem importante, assim. É claro que, assim, é uma jornada muito individual, né? Cada um tem a sua e vê o que acaba funcionando. Tanto que eu, tipo assim, pra eu chegar no ponto de deixar de ser CLT e freela ao mesmo tempo, eu tive que passar por um corte dentro da empresa. Então, eu me vi num momento em que eu não tinha outra opção a não ser seguir como freelancer e ver no que vai dar. Mas você já prospectava, assim, Já. mesmo estando na empresa, já fazia isso por fora? Já, Porque todo o período que eu trabalhei em agências, que deve ter dado aí uns 5, 6 anos, eu sempre fiz freela por fora. Por conta de toda essa questão de ter, assim, orgulho do projeto que eu tava fazendo, sabe? Eu queria enxergar aquilo Isso é tudo. e falar, putz, eu realmente sinto que eu fiz parte disso aqui. Porque, né, trabalhar com marcas muito grandes, muitas vezes a gente tem só uma pontinha ali dentro do projeto e isso não traz aquela coisa gratificante que a gente espera, né? De ter participado do processo como um todo, né? De ter idealizado aquilo. Mas como é que você conseguia dar conta? Que agora eu fiquei curiosa, porque, nossa, eu ficava doidinha. Não, mas era bem, bem loucura. Tinha meses, assim, porque eu pegava alguns projetos que eram mais longos e eu tinha simplesmente que fazer uns malabarismos aqui, sabe? Tinha umas épocas que eu tinha que deixar a marmitinha congelada e não treinar pra conseguir dar conta do que tem que fazer no dia. É só assim, empilhando vários pratinhos aqui, porque, assim, eu queria fazer isso acontecer. E eu sabia que eu não tinha outro caminho. E não adianta, pra fazer isso acontecer, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso mesmo, e não tem o que fazer. É isso. E sempre... Ainda mais no começo. A minha terapeuta sempre falou, porque sempre foi um papo assim de, putz, eu tenho muito medo de trabalhar como freelancer e não ter trabalho. Sabe, eu tenho, eu tinha zero expectativa nessa vida de freelancer. E aí a minha terapeuta... Acho que é o medo de todo freelancer. Então, você sempre pensa que não vai dar, né? E a minha terapeuta sempre dizia, Jade, movimento gera movimento. Então, sabe, vai atrás das coisas... E gera confiança, vai fazendo as coisas que as coisas vão girando. E realmente faz muito sentido, porque ainda mais com a internet, que a gente pode se vender, usar o Instagram e TikTok pra se mostrar e mostrar o nosso trabalho, as coisas giram numa boa. Vai ter que se planejar. Ela só tem um tempo, né? Porque, por exemplo, eu entrei num processo de transição, né? De carreira. Então, tem um tempo, existem estudos, inclusive, sobre isso. Tem um tempo de maturação para as coisas realmente acontecerem, etc. E eu tô há uns quase 2 anos nesse processo. E aí agora que eu tô pegando colhendo o que eu plantei, sei lá, e nem tô falando, tô em 2 anos de transição, mas que eu tô plantando deve ter uns 4 anos, assim, mais firme. Não é imediato, gente, paciência. Tem que ter paciência, não tem como. Tem meses que dá vontade de surtar, de desistir, mas... não só tá como a gente surta. É literalmente um dia de cada vez. Quando eu fiquei 100% freela, a minha expectativa era que eu ia ser a pessoa mais... assim, como se eu fosse seguir a mesma rotina que eu segui em uma empresa, sabe? Eu tinha muito essa ideia de que eu precisava ter os horários muito bem regradinhos pra eu achar que eu estava trabalhando. Isso mas eu preciso um pouco, sabia? Não, senão eu me sinto meio perdida. Eu preciso estar... Pode ser que eu não siga, mas eu preciso estar com o meu dia cronometrado. Sim, eu também. Mas, por exemplo, 1 hora cravada de almoço. Não. Entendeu? Aí você vai ajustando, né? Mas eu preciso estar com ele todo cronometrado. Não, mas eu também. Eu acho que é mais a questão... Isso eu também super me identifico, porque eu também tive muita dificuldade. Tipo, acho que agora que eu tô entendendo... Ok, você tem uma flexibilidade. Isso não quer dizer que a gente trabalhe menos. Ou, enfim, pelo trabalha contrário, pra caramba. Exato. Mas tem uma flexibilidade. Só que isso é tão enraizado, né, na nossa cabeça. E aqui, gente, vamos deixar claro que ninguém está demonizando o CLT. Jamais. Que ser freelancer é melhor, que não sei o quê. Não, são realidades e realidades.
e o que cada um acha que é melhor. Não, como eu disse aqui, eu queria muito ter sido CLT por um tempo, entendeu? E largado pra falar, vou ser freelancer. Mas a vida não quis assim, por enquanto. Nunca se sabe o dia de amanhã Tem também. um lado Né? bom, um lado ruim, assim como qualquer trabalho, né? Sim, São modelos diferentes de trabalho. Mas é a mesma sim. Sim. A gente fica louca igual. Trabalha bastante, tem as suas inseguranças, tanto de um como o outro. E eu também, você falando, eu super me identifiquei, porque eu tinha muito disso. Eu trabalhei um bom tempo dentro desse sistema, e chegou um momento que pra mim não tava fazendo sentido. Então, falei, não tá fazendo sentido isso. Por que eu tenho que seguir esse horário exatamente aqui? Se eu posso, sei lá, às vezes pegar um horário que eu poderia estar fazendo um curso, aprendendo uma coisa nova. Aquilo me pegava bastante, assim. Foi aí que eu também dei um estalozinho, que, enfim, saí da onde eu tava e comecei a estudar. E aí, nessa transição, assim, pra vocês, a Jade falou que o começo dela, os primeiros clientes e tal, ela já prospectava. E você, Paty, porque você também veio de outra área, né, assim, né? Aí, mas você foi um pouco mais planejado, a sua transição. Sim, Só bem que aí, planejado. mas aí você lembra como foram surgindo os primeiros clientes? Nossa, eu acho que, assim, eu já fazia um pouco de commission. Na pandemia eu comecei a fazer, então eu já vinha construindo esse meu, tanto o Instagram de arte, né, enfim, profissional, e essa construção, porque é uma construção das pessoas entenderem e te olharem, falar, nossa, ela faz isso, nossa, ela tem isso para oferecer de serviço. Então foi uma construção. Agora, quando eu comecei, eu acho que assim, eu participo de muitos grupos de WhatsApp. Né? Enfim, seja tanto da área de design, como ilustração, como audiovisual. E aí eu sou muito comunicativa, então a minha carteirada eu acho que funcionou mais. Porque assim, eu tô até pensando assim, de prospectar que deu certo, até hoje assim, não foi. Foi uma coisa muito próxima da pessoa, assim, sabe? Tipo, de indicação, de ver, manda no grupo alguém, tô procurando um design, tô procurando um ilustrador, aí eu vou foi lá assim e também. Assim, de prospecção. Eu comecei com commissions também e tal, no Instagram. Mas a prospecção em si, eu acho que nunca deu certo uma que eu tinha feito, assim, direcionada mesmo. Só uma que foi também muito sem querer, foi pelo Instagram, de uma arquiteta que eu sigo, eu gosto muito do trabalho dela. Eu esqueci, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela faz até vários trabalhos no Copan, sabe? Airbnb pro Copan. É bem legal seguir o trabalho delas e tal. Aí um dia ela abriu uma caixinha de pergunta. Aí eu perguntei se ela fazia parceria com um muralista e tal. Aí eu fechei um job assim por causa dela. Ela me indicou, eu vi que você mora na região de São José, perto de Pinda. Eu tô fazendo obra numa sorveteria ali, vou te indicar. E aí fechou. Mas foi muito assim, sabe? Tipo, nem foi uma prospecção direta, só foi cara de pau mesmo. Às vezes não tem aquela coisa, tipo, bem burocrática, Formal, né? O e-mail. É mais uma conversa com alguém, assim, que gerou um trampo. E às vezes é um trampo muito mais legal do que o outro. Não, esse foi muito legal, porque ele me abriu outra, porque ainda era em outra cidade, parede. E a parede é muito assim também, né? Até você ir ficando conhecido, é muito... Você acaba fazendo muito quarto, essas coisas. Então, você depende só do Instagram mesmo, redes sociais. Quando você começa a fazer lugares físicos, aí seu trabalho fica mais visível. Aí você começa a ser mais procurado, né? Porque tá ali o seu arroba, as pessoas te mandam mais mensagem e estão te vendo melhor. E esse trabalho me abriu muitas outras portas de parede. Isso é um ponto também, porque eu acho que quando você faz... Eu acho que questão de portfólio, né? Acho que é uma coisa bem importante, assim, de ter uma construção de um portfólio que apresente, né? O que você quer trabalhar, o que você quer chamar, vamos dizer assim, né? Sabe, tipo, você joga pro universo, então o que você tá querendo chamar de trabalho? E é normal ter, às vezes, um portfólio que, às vezes, não é o melhor, mas é o seu melhor naquele momento. Sim. E aquele papo, né, de antes feito do que perfeito. Você tem que começar de algum jeito postando ali. E também, assim, você vai ter que fazer uma hora ou outra. E também, assim, lembrando de quando eu comecei... Quando eu peguei o meu primeiro estágio, estava na faculdade e entrei num estágio de UX e UI. E aí, assim, gente, na época eu nem sabia qual área do design eu queria trabalhar. Eu fui nesse primeiro estágio para entender como é que era, não curti muito essa parte porque é zero criativa.
Mas aí, tipo assim, eu inventei um projeto X, assim, na época eu era bem tímida, falei, vou inventar um aplicativo para pessoas tímidas. Que aí, legal! Nossa, aí, muito legal. Eu inventei, foi tipo a primeira coisa que eu subi no meu portfólio. Hoje em dia, obviamente, eu excluí, né? Ai, eu já ia falar, eu quero ver. Era tipo um Tinder, só que de pessoas mais tímidas, assim. Era uma ideia meio Mas eu doida. achei muito legal a ideia. Eu também gostei. Faz um 2.0. Faz uma versão nova. Podia muito Não, sair. isso até é um super conteúdo pro TikTok. Não é? Nossa, É a cara do TikTok. E aí, assim, nessa época, eu comecei a subir isso. E aí eu vi que só de ter uma coisa muito bem pensadinha, assim, que tinha um sentido, tipo... tinha alguns conceitos aplicados e tudo mais. Por mais que não fosse para um cliente grande, era um projeto que eu inventei na minha cabeça, as pessoas queriam ver o que eu sabia fazer, e aí elas poderiam me contratar por conta disso, sabe? Sim. Então, nessa época, assim, eu era muito insegura. Eu fazia as coisas, olhava assim, eu falava, putz, eu não vou subir isso no meu portfólio. Tá feio. Mas tem que subir. Um medo de grande parte das pessoas é isso. Tipo, nossa, isso não tá bom o suficiente. Mas assim, tipo, se você não compartilhar o que você sabe fazer, como é que as pessoas vão saber que você sabe fazer aquilo? E nunca vai tá bom. Não. É uma coisa muito importante, né? E mostrando os processos também, né? Não só o trabalho pronto ali. Mas você ir mostrando o processo de como você fez pra chegar naquele resultado. Isso é muito importante pros clientes. Porque a pessoa, ela quer que o seu portfólio seja bonito, sim. Tem que ser uma coisa bacana visualmente. Mas ela precisa entender o que você é capaz de criar. Como é que você cria, o que você usou de referências, né? Porque aí ela meio que já consegue entender seu repertório só pela explicação que você fez ali do projeto. Sim. E assim, no começo é muito difícil, porque você não tem ideia, mas hoje em dia a gente tem tanta coisa, tem o chat GPT pra passar briefing. Tem um site. Nossa, tem total. gente no TikTok passando briefing também. Você passa, não passa? Eu passo. A TikToker. Tem Outfolio. Gente, elas são mais TikTokers que eu, tá? Eu amo, gente. E olha que eu sou 30 a mais. Produzem mais pro TikTok, eu sou mais tímida. Eu vejo que tem muita gente que tá começando lá, ou tá tentando escolher ainda a faculdade que vai fazer, então fica lá perguntando muita coisa, tirando muita dúvida. Então, eu acho que é também um outro lugar bem legal pra pesquisar coisas pra começar, sabe? Quando tá travado em alguma questão, assim, tanto de portfólio, acho que também de preço, ou até dica de alguma experiência, eu acho que tem tudo. Porque eu acho que isso pra mim no começo, onde eu tinha... eu ainda tô meio que no começo, mas já tenho uma bagagem aí. Mas essa questão de informação. Então, nossa, quanto que eu cobro por isso? Como é que eu faço isso? Às vezes é bem difícil você encontrar informações que sejam claras. As pessoas não falam. Ainda mais sobre orçamento. Uma coisa que eu acho muito importante é que você acaba conversando mais com amigos. E é o que a gente já fala sobre você ter amigos do meio, assim. Fala o preço, tipo, não tem problema nenhum. Sabe, quanto você cobraria por esse trabalho? Porque isso ajuda muito também quem tá começando, sabe? Porque literalmente você não tem o norte. Eu amo essa conversa sobre dinheiros, assim. Sabe? Eu também. A gente não tem por que ficar escondendo. Porque, assim... Eu também acho que não. Eu também acho. Tem trabalho pra todo mundo por aí, sabe? Exato. É melhor a gente compartilhar informação, porque não é todo mundo que tem acesso. Assim, eu acho que é muito ridículo você esconder o valor de algum projeto. Porque você fala, tudo bem, se tiver lá ele protegido por alguma coisa, direito, sigilo e tudo mais, beleza. Mas conversando assim... dia a dia... Eu acho muito necessário. Às vezes a gente sempre pergunta, né? Quanto você cobraria por isso? Porque às vezes você tá falando assim, será que se eu cobrar isso vai ser muito caro? Você fala, nossa, ou tá vai muito. ser... Mas às vezes você vê que tava até barato. Então por isso que é importante falar. Então, isso é até um outro ponto, porque na nossa área, assim, falando diretamente, acho que ilustração e design tem muita diferença de preço. A precificação é muito exorbitante, é muito variável. Diferença, assim. E é justamente por isso, porque as pessoas têm receio de falar, tipo, sei lá, como se... eu vou perder cliente se eu falar quanto que eu tô cobrando. Gente, não, sabe? Não.
Nada a Você ver. vai ajudar o mercado. Dar exato. uma equilibrada, né? De não ficar tanta diferença de preço. Porque se a Joaninha cobrar 20 e você cobra 100, sabe? Fica uma balança que não dá. Fica desvalorizando o seu trabalho, o trabalho da Joana. Em algum momento vai acabar afetando você, porque vai ter uma pessoa que fez um orçamento com X pessoa e era muito barato. E aí fica totalmente injusto pra você em uma hora. Exatamente. Isso eu sentia bastante dificuldade, assim. Até que eu encontrei comunidades que, enfim, de profissionais desse meio, em que eu fui bem recebida. Que eu acho que isso, pra mim, no começo, fez muita, muita diferença. Sim. E é claro que também eu acho que a pessoa fica disso na cabeça, né? Você acha que não vai ser bom o suficiente, então se você cobrar um valor a mais, você acha que não vai fechar. Tipo, é muito caro, ainda mais se você não tá tão acostumado. E realmente é uma construção da sua experiência e você vai aumentando o valor. Por isso que eu acho que é muito importante se discutir valor, falar sobre o valor com os coleguinhas. Não só valor, né? Acho que outras coisas também, assim, precisam ser faladas mais, assim. Às vezes eu sinto que tem um coleguismo, sabe? Uma parceria ali. Ainda é muito competitivo, assim, o mercado em si. E é por isso também que a gente não tem sindicato, que a gente não tem os direitos. Eu acho que tem, assim, a gente observa que tem algumas panelinhas, assim, que tem. são Sim. algumas pessoas mais pop, né? E a internet traz muito isso também, né? Tipo, meio que deixa mais escancarado, parece. Mas assim, eu acho que a gente tem muitos lugares também que a gente pode se conectar com outras pessoas que são muito legais. E essa importância da comunidade, pra mim, no começo, foi extremamente essencial, porque é onde eu tive esses diálogos, né? Então, e como a Jade falou, tem diversos locais pra você se encontrar, né, dentro de uma comunidade que você possa chamar de sua. Então, Facebook, WhatsApp. Tem grupos de WhatsApp. Ou você vai fazer um curso presencial, que é super importante. Assim, até mesmo, sei lá, se você tá na faculdade, foi o que eu fiz quando eu tava na faculdade. Eu via uma pessoa que eu achava ela muito fodona, assim, eu falava, vou colar nela. E eu vou aprender tudo, sabe? E aí nos estágios também, eu olhava a pessoa assim, falava, essa pessoa manja muito, eu vou colar nela. Eu sempre colava nos outros pra, tipo, tentar aprender o máximo que eu conseguia com essas pessoas, sabe? Porque eu acho que essa troca, ela é muito rica, porque depois eu acabei ensinando outras pessoas, sabe? E aí é assim, a gente tem que ir passando a informação sempre. Eu acho super importante, porque da mesma forma que lá atrás a gente precisou dessa informação, e isso nos ajudou a construir como profissional, onde a gente está hoje, onde a gente vai chegar. Então é super importante. Gente, eu sei que às vezes dá vergonha, mas assim, não tenha vergonha de, às vezes, manda uma mensagem para algum artista. Igual a Jade falou, eu achava muito foda o trabalho, manda uma mensagem. Às vezes você é super bem recebido, às vezes não. Acontece. Mas faz parte do... E assim, o que vocês acham que ia ser uma coisa essencial de vocês já estarem sabendo quando vocês começaram? Olha, difícil essa pergunta. Sim. Mas eu acho que parte administrativa... Eu acho que, assim, tendo uma bagagem dessa parte, tanto administrativa como, enfim, financeira, ajudaria muito. Porque eu acho que a gente vem muito desse lugar de, eu vou criar, vou fazer arte, não sei o quê, pipipipopó. E tem que ter isso, mas tendo essa bagagem, essa estruturação mais administrativa... Parte burocrática, né? Vai ajudar muito no seu processo de construção como profissional a longo prazo. Porque às vezes a gente fica, pelo menos eu não senti tanto isso porque eu já vim com uma bagagem, a louca da planilha, já vim com uma bagagem de organização, de parte administrativa. Mas eu sinto, quando eu converso com muitos artistas que estão começando, que isso é uma dificuldade extrema, assim. De como se organizar, de como se planejar, etc. Então, eu acho que para quem tá começando, óbvio,
precisa estudar desenho, óbvio, precisa estudar partes teóricas sobre o que você quer fazer, etc. Não é só sobre isso. Mas acho que aprendendo sobre administração já te ajuda em muitos aspectos, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim, mas eu acho que no começo que eu vejo hoje, que eu comecei a implementar mais agora, assim, que tem que ser feito, gente, desde o começo. Contrato, entender essa parte mais burocrática mesmo, sabe? De contrato, de todas as cláusulas que você tem que colocar ali pra se proteger, pra não passar nervoso, porque senão, às vezes, você passa umas situações que você não precisaria passar se tivesse minimamente um contrato ali, sabe? Isso faz muita Mas diferença. que você vai passar, tá? Vai passar, faz parte do aprendizado. Passar você vai passar, sabe? Mas dá um pouquinho mais de segurança, né? E eu só fui aprender isso tomando na cabeça, porque senão... Natural. Eu acho que é muito importante essa parte da organização, porque a gente vai ter que levar para sempre em todos os projetos. A gente precisa ter noção de prazo, noção de cronograma, até porque o prazo tem muito a ver com orçamento e também vai ter a ver porque você é freela, você não tem só um projeto em andamento, você tem vários projetos em andamento e às vezes os prazos podem estar um em cima do outro. Enfim, você precisa ser organizado para você se sustentar mesmo nessa posição. Porque senão é capaz de você ter um burnout, assim, sabe? De querer abraçar muita coisa de uma forma que não é organizada para sua rotina, assim. Mas tem uma outra coisa que eu acho que eu ia gostar muito de saber isso antes, que é saber separar, receber o feedback pessoal e profissional. Porque além de ilustrar para cliente, né, e fazer coisas de design para cliente, eu ilustro para mim. Eu sou artista, então eu tenho as minhas personagens, eu tenho as minhas criações. E no início eu sentia que todo o feedback era extremamente pessoal. Então eu achava que eu era uma péssima artista, mesmo que eu recebia um feedback num post do Instagram, sabe? E aí... Nossa, mas as pessoas te davam um feedback ruim no post, assim? Amiga... Trabalhar em agência, o post parece... Ah, tá, mas quando era de agência... eu achei que você tava falando... eu achei que você tava falando seu, pessoal. Eu falei assim, nossa, a pessoa chegando no seu Instagram. Eu tinha entendido isso. Não, então, e tá entendendo como como confunde na cabeça? Que um feedback do trabalho acaba afetando a autoestima o que você cria pra você ali. Entendi. Então, tipo, o quanto antes eu conseguisse separar essas duas coisas, entender que aquele feedback, ele não era justamente sobre a Jade artista. Era sobre aquele post ali que eu tava trabalhando, uma outra coisa X. Ou até mesmo se fosse de uma ilustração. Eu tinha que entender que era sobre aquele projeto. E às vezes aquilo poderia dizer até mais sobre a pessoa. E não sobre o meu trabalho, sabe? Às vezes foi um briefing mal explicado. Tem muitas questões que vão além do que eu sei fazer, sabe? Mas é difícil mesmo, dependendo do feedback. Às vezes difícil. Porque eu acho que é isso, porque o artista, ele tem muito essa questão, né? Ele acaba levando pro pessoal. O ego, né? Dependendo do que for. E é uma coisa, às vezes, beleza, você não fez do jeito que tava pedindo ali, realmente impactou no resultado. Mas eu também acho que é tudo do jeito que fala. Dependendo do jeito que fala, é um negócio que vai ferir seu ego ali. Mas eu acho que o feedback, eu acho que é muito, muito importante, assim. Mas é difícil de você ouvir, às vezes, ter uma crítica construtiva e você falar, nossa, mas eu amei, mas é que eu acho que é isso que a Jade falou. Sim, mas eu acho que é bem isso que a Jade falou. É porque é diferente quando depende do trampo específico ali que é, sabe? Dependendo de como for, você acaba levando pro pessoal. E é isso que é a diferenciação, que eu acho que é o difícil mesmo. Porque aí você fica, como assim a pessoa me falou isso? É porque a sua capacidade de criar, a parte da sua cabeça que você usa pra criar, você usa pra criar em todos os momentos ali, independente da demanda. Sim. Então é óbvio que você vai ficar com a autoestima abalada, sabe? E é uma criação sua, né? Exato. Tipo assim, continua sendo. É uma criação sua, diretamente vinda de você. Então é difícil separar isso. É difícil. Mas acho que esse negócio do feedback... Eu falo isso por experiência também, e eu já ouvi muito sobre isso. Te ajuda a entender também coisas que você precisa melhorar. Porque às vezes você tá ali tão concentrada naquilo, focada, que você não consegue enxergar para além, né? Você fala, nossa, mas por que será que eu não tô conseguindo cliente? Mas por que será que eu só tô pegando cliente disso?
Porque, assim, às vezes é uma coisa que você muda, sei lá, a forma como você apresenta seu orçamento, a forma como você fala com as pessoas, ou como você tá criando a sua arte ali. Então, tem os dois lados, né? Sim, total. Terapia, né? É bom, que ajuda nisso, a lidar, mas não é muito fácil. E estamos caminhando para o nosso final desse primeiro episódio. Mas todo episódio teremos um café com referência, onde cada uma de nós vamos indicar alguma coisa que a gente, sei lá, conheceu, enfim, que achou legal para vocês. Eu vou indicar o @acervo de lugares inexistentes, que é um Instagram criado pela Luísa Guarnieri, se não me falha a memória. É um Instagram onde você pode... Na verdade, assim, é um Instagram, mas tem um drive que você pode mandar imagens de lugares que não existem mais, mas que eram incríveis. Sei lá, o Parque da Mônica, o Parque da Xuxa. É muito legal, assim. E todo mundo pode mandar, tá? Não é uma coisa só dela, assim. Muito legal. Descobri esses dias. É, muito legal. O que vocês têm pra indicar? Eu vou indicar um programa da Dia TV que chama Engatilhadas. E assim, infelizmente, acabou a primeira temporada e elas estão meio que assim, gente, vão assistir a primeira temporada pra ter a segunda temporada. Vamos lá da Ibope, então. E, gente, é muito legal porque é uma roda de conversas com várias mulheres e são temas, assim, do dia a dia da vida da mulher e é sempre trazendo a interpretação feminina desse lado, Ai, sabe? legal. De todos os perrengues e todas as coisas que a gente passa como mulher. Muito legal. É bem legal. Eu vou indicar uma tatuadora, artista e produtora de conteúdo. Principalmente, assim, eu acho que ela faz muito bem essa parte, assim, de se vender na internet, sabe? Prospectar através da internet com o conteúdo dela, que é a Nabru, @NABRU. Ela é uma tatuadora de Curitiba. E além do trampo dela ser muito legal, eu acho que o diferencial dela é isso, sabe? O jeito que ela consegue se vender ali pelas redes dela. Ai, eu amo. Eu amo pegar de referência algumas pessoas assim também, sabe? Também. Sim, eu amo os conteúdos dela. Tipo, ela fala de um jeito muito natural, assim, sabe? Sim, falando de amigas eu amo pra esse amigas. clima. Eu adoro. Adoro uma indicação. Inclusive, indiquem o nosso podcast. Sim. Não é mesmo? Por favor. Para que a gente possa crescer, né? Enfim, e chegar a mais pessoas e compartilhar ideias e conhecimentos. Porque a ideia desse podcast não é só uma conversa entre nós três aqui. A gente quer que vocês... Uma troca, né? A gente quer uma troca e que vocês participem também. Então, pode Sim, mandar... sugestão de temas. Pode mandar comentário, pode mandar sugestões, ideias, que a gente tá super aberto. E é isso, a gente cansou. E é isso. Até o próximo episódio. que estamos muito cansadas. Ai, sim. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.